O projeto do Centro Cultural foi um tema proposto e desenvolvido na disciplina de Projeto 3. Para isso, foi escolhido um lote existente no bairro de Coraci, em Belém do Pará, localizado na rua Manuel Barata, entre a Travessa Berredos e a Travessa Andradas, com dimensões de 60 metros de largura e 100 metros de comprimento, totalizando uma área de 6.000 metros quadrados, no setor 1 das AL3. Através de estudos de pré-projeto, como pré-dimensionamento e organograma, os ambientes e setores foram definidos. A partir disso, as plantas foram feitas. A entrada é feita pela sala de exposição, que ocupa a centralidade do edifício e possibilita múltiplas conexões, tanto com os setores de serviço e administração, quanto com o primeiro pavimento através de uma escada no fim do salão. No pavimento superior houve um afastamento horizontal da frente com o limite do térreo, para tornar a forma mais dinâmica. Esse é o resultado da forma do Centro Cultural. Nele é perceptível a altura do pé direito do salão principal. É possível notar também o afastamento mencionado do pavimento superior, assim como as escolhas de cores, telhados e esquadrias que compõem todo o prédio. Para a disciplina de Tecnologia da Construção, a principal proposta era o desenvolvimento estrutural com as plantas e seus elementos que compõem o edifício, havendo como determinante obrigatória apenas uma associação entre dois elementos estruturais para cada grupo, escolhidos pelo docente Gabriel Vilas Boas. Nós apresentamos uma proposta de ligação entre duas vigas Vierendel localizadas na fachada, com o intuito de permitir a entrada de luz no salão principal. Após uma definição parcial da planta baixa, começaram a distribuição dos elementos construtivos do projeto estrutural. Em primeiro lugar, foi pensada a distribuição dos vãos de modo que não interferisse no projeto arquitetônico, resultando espaços entre 5 e 7 metros que foram usados para a criação e distribuição de pilares, vigas e lajes, como podemos ver acima. A estrutura precisava ser pensada de modo que houvesse um maior proveito econômico e funcional. Sendo assim, houve uma padronização da maioria dos elementos construtivos. Nesse recorte é possível ver esse padrão. Entretanto, foram necessárias consultas sobre os elementos estruturais específicos que seriam utilizados para solucionar o peso da parte posterior elevada do primeiro pavimento. A partir da análise do docente, foram sugeridos pilares-paredes, pilares inclinados em formato de V, com uma viga de 50 por 50 cm, e laje nervurada bidirecional que foram utilizados como resposta para tornar a obra viável. Para melhor entendimento, além de uma maquete eletrônica da estrutura, também foi feita uma maquete física, como podemos ver acima. Aqui podemos ver a fachada do centro, a viga Vierendel, as sapatas e os pilares e vigas padrões que foram citados. Nessa vista, podemos ver a parte sustentada do primeiro pavimento pelos pilares em V e pela laje nervurada bidirecional. Agora, a Yasmin falará com mais detalhes sobre os elementos construtivos. O projeto contém 4 tipos de vigas. A primeira de 60 por 15 cm, a viga A, que compõe parte de todo o setor da estrutura em que foram necessárias vigas contínuas, considerando que todas as vigas utilizadas no projeto são de concreto armado. A segunda, de 65 por 15 cm, da viga B, constitui a área onde foram necessárias vigas isoladas, devido ao tamanho dos vãos, dimensionadas com o cuidado de manter a integração com as paredes do ambiente. A viga de 50 por 50 cm constitui o pórtico posterior do prédio, com a sustentação da laje nervurada. Por fim, na área frontal do Centro Cultural, a uma altura de 6,15 metros, a viga Vierendel foi escolhida para suprir necessidades como maior iluminação natural, além de manter a leveza visual e aprimorar a estética do prédio. A edificação utilizará 4 tipos de pilares. O pilar de 35 por 35 cm, que é o principal pilar do projeto e o que percorre toda a estrutura. Existem 2 pilares-parede no espaço de exposição, simétricos e paralelos entre si, que auxiliam na sustentação e redistribuição de esforços, garantindo equilíbrio e segurança estrutural. Além disso, um corpo rígido foi projetado, aplicando um outro pilar-parede ao redor da escada, com o intuito de também manter a estabilidade do ambiente. Os pilares inclinados, que formam o pilar em V, formam um pórtico posterior e sustentam a laje nervurada, trazendo um diferencial estético mantendo a leveza do ambiente. O edifício será composto por lajes de 15 cm, desde o primeiro pavimento até a cobertura. No entanto, no setor posterior da construção, foi determinada a utilização de uma laje nervurada de 45 cm, devido às dimensões e considerando que esse tipo de elemento é capaz de vencer grandes vãos, além de contribuir com a plasticidade combinada ao pilar em V. A cobertura segue no primeiro pavimento, sendo de uma água em cada lado, com 6,65 metros frontais, divididas pela estrutura central de concreto.
O segundo pavimento possui uma cobertura de 3 águas, com um formato em U, também separada pela estrutura central de concreto. Assim, levando em conta que a largura frontal das águas laterais é a mesma no primeiro pavimento, ambas possuem a mesma altura e inclinação. A fundação do edifício foi projetada levando em consideração as necessidades da estrutura, bem como as especificidades do solo do terreno, além do custo-benefício para o cliente. Portanto, analisando-se os laudos de sondagem e o quantitativo de pilares, a fundação escolhida para o projeto foi uma mista de sapatas com um radier central, contando com vigas de rigidez interligando os elementos e garantindo sustentação. Foram calculadas 15 sapatas para os pilares mais externos e um radier que abrange os pilares centrais e os pilares paredes. Em sequência, foram checados os recalques e as distorções angulares para garantir firmeza e estabilidade ao prédio. Por fim, agradecemos aos professores orientadores Giza Bassalo e Gabriel Vilas Boas. Muito obrigada!